meus amores, meus súditos, no podcast de hoje, né, Câmara Boy? Estamos com quem hoje? Estamos com quem, Câmara Boy? Quem? Já foi prefeito, né? Já. De Araçatuba um 2 tempo. mandatos. 2 mandatos, né? Estamos com o Cido Prefeito, que também já foi conhecido como Cido Sério, né, Câmara Boy? Cido Sério também. Cido Sério também, por que não, né, Cido? É isso, Cido Sério. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, né, Câmara Boy? Que é muito importante. Patrocinador é uma coisa muito É importante. uma coisa que enche os olhos e o bolso, né? A gente sabe como é que é, né? Que é a Ótica Sérgio Braga, né, Câmara Boy? Exatamente. São 3 lojas na cidade para melhor atender, né, Câmara Boy? Quem mais? Quem mais, Câmara Boy? Clínica de Psicologia Ederson Ribeiro Costa, excelência em psicologia, né, Câmara Boy? Nós estamos... Onde a gente grava aqui no nosso estúdio, né, no Ederson Produções, né, Câmara Boy? Quem mais, Câmara Boy? HGT Record, nosso amigo Elinho, produtor musical, né, faz jingle, faz... Tem, né, enfim. Grava de tudo. Grava de tudo, né? Que eu preciso estar lá, né? Elisângela Brechó, modo masculino, feminino e infantil, né, Câmara Boy? Te deixa como? Bonita, né, Câmara Boy? Cada vez mais bonita, né? Bonito. Quem mais, Câmara Boy? E aí? O pessoal do RP10, o maior portal de notícias de Araçatuba e região, né, Câmara Boy? Exatamente. Iago Monteiro, jornalista comercial, social, ele é professor de fotografia, dono do qual? Como que é o nome do estúdio lá, Vá? Estúdio 4K. Estúdio 4K, né? Ele, a menina está aqui na frente, a Mônica, não é Mônica, não é Angélica. Angélica! A Mônica. Também, né? Lá do Estúdio 4K. Malharias, uniformes, que boné na Câmara Boy. Exato. Tudo para malharia, né? Enfim, né? Geral. Em geral, né, Câmara Geral. Boy? E também loft, fiança e aluguel. Você que é corretor, que tem sua corretora e não tem o loft, gente, vamos entrar em contato aí com o Marcelo.Feitosa Comercial, que é responsável pelo loft, né? Fiança, né, Câmara Boy? Exatamente. É fiança... Fiança sem aluguel, né? Fiança sem aluguel. Você quer alugar seu apartamento, sua casa, seu cômodo, seu kitnet, entra em contato com ele lá, faz uma como que fala, Câmara Boy? Uma parceria. Parceria, né? E quem sabe você está aí no seu canto sossegada, né? Exatamente, meu filho. E agora a gente vai pro Pobrecast Eleições, né? Fechando com chave de ouro, né, Câmara Boy? Chave de ouro, por Com quê? chave de ouro, com o nosso amigo aqui, querido Cido. Cido Prefeito, me conta um pouquinho da sua trajetória na política. Olha, eu comecei a fazer política muito cedo. Eu sou filho de gente pobre da zona norte da cidade e minha mãe fazia política. Minha mãe tem hoje 90 anos, Ó. a dona Tereza. Ela é da política, entendeu? E mamãe, gente pobre, tem que se virar, né? A mamãe era muito despejada, eu morei em muitos lugares de Araçatuba. Ó. Tem gente que nem acredita, eu morei em várias ruas, em muitos bairros, porque pobre morava assim, 6 meses despejado, mudava para 6 meses despejado, mudava, entendeu? Era aquela toada. E a mamãe sempre foi muito ligada a essa questão de colocar os filhos para estudar. Tinha um motivo pelo qual a gente apanhava em casa. Era faltar à escola. Faltar à escola, a varinha de goiabeira comia nas canelas. E eu dou graças a Deus, claro, porque a gente estudou. Nossa vida melhorou quando a gente passou em concurso público. Quando minha irmã, depois meu irmão, depois eu, nós passamos em concursos públicos. Aí você começa a ter um salário regular todo mês. Porque antes a gente vivia aos pedaços, né? Ganhava um mês, não ganhava outro, comia um dia, não comia outro, né? E graças a Deus. Aí eu, muito jovem, comecei no movimento estudantil, né? Depois comecei a fazer movimento popular. Comecei a fazer movimento popular com o professor Hélio Consolaro. O professor Hélio Consolaro foi vereador, a gente tinha uma luta por moradia na cidade. Tem vários bairros, o São José, no São Sebastião, que hoje tem casas que foi um começo nosso. Nós que começamos as ocupações ali, né? A Marta, o Clarismindo de Castro, tanta gente, o Edson Lopes, gente que já partiu como o Edson Lopes. A gente fazia uma luta por moradia porque a gente sabia como era duro não ter onde morar, não ter casa. A minha mãe foi a primeira sem teto a ocupar uma casa que eu vi. A gente ainda era pequenininho, na Tibiriçá. A mamãe foi despejada, e despejo sempre era uma coisa muito dolorida, Sim. assim, muito... A gente, a época que você é criança, você não percebe, né? Mas hoje a gente sabe. Então, vai a polícia, o oficial de justiça, falou, ó, você tem que sair daqui, vai para fora aqui, pega os seus... Não tinha móvel, não tinha trem. Bota os trem na calçada, né? Você não tem para onde ir, fica ali na calçada pensando. E aí tinha uma casa... começou a chuviscar, e tinha uma casa desocupada em frente. A Tibiriçá não era
não era a Avenida dos Araçás nem Mário Covas, era a linha de trem naquela Sim. época. Era o fundo era a linha de trem e a frente era Tibiriçá. E aí tinha do outro lado na Tibiriçá, do lado par da Tibiriçá, tinha uma casa desocupada, começou a chover, a mamãe teve de meter o pé na porta, pôs os filhos para dentro. Falei, não, meus filhos não vão morrer de pneumonia, né? Pelo menos... Papai. E aí nós ficamos ali naquele lugar, depois ficamos amigos dos donos, depois a filha dos donos, é uma história interessante, bacana, que eu gosto, linda. Ela veio a trabalhar comigo na prefeitura, quando eu virei prefeito. Eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização a ela, mas ela veio trabalhar comigo e depois ficamos amigos, mas lógico, o pai dela queria que nós saíssemos da casa, porque a gente pagava aluguel, a gente estava ali escondido, né? E essa luta me levou à política, né? E eu estou aqui hoje, eu me chamo Aparecido Sério da Silva. Que é uma história interessante. Que é uma história interessante, tem gente que acha que é apelido, não é. Eu sou filho de negros, né? Meu pai, os antepassados deles vieram de Angola e eles eram, na verdade, carrancudos, né? E aí eles foram apelidados de sério, porque tinha aquela confusão entre carranquice e seriedade, sim, né? Sim. Você sabe, carrancudo é quem não é, sério é quem faz as coisas com consequência. Com consequência. E aí eles, graças a Deus, senão, era para eu me chamar, se fosse pela lógica, Aparecido Carrancudo da Silva. Eu dou graças a Deus que é Aparecido Sério, tá certo? E me conta um pouquinho como é que foi a escolha do seu vice. Porque a história dos vices são muito interessantes na política, né? Hélio Consolaro. Hélio Consolaro é uma pessoa da minha vida. O Hélio foi vereador na década de 80 e eu fui... A Câmara não tinha assessor naquela época. Sim. Eu era um garoto pobre e o Hélio me acolheu, ele me dava uma ajudinha de custo. E eu fui ser assessor dele. Eu aprendi a escrever um pouquinho melhor, eu não sei escrever até hoje, mas escrevo um pouco melhor, graças a ter trabalhado com o Hélio. A gente fazia os nossos panfletos em mimeógrafo a álcool. Que delícia, vocês acham que vocês não têm idade nem para saber o que é. Mas a gente fazia. E a gente achava que ia transformar o mundo. A gente imprimia 200 panfletos e achava que o mundo inteiro ia ler. Imagina hoje, na época da internet, que o mundo inteiro está vendo isso. A gente imprimia 200, 300 panfletos, a gente saía distribuindo numa alegria, achando que todo mundo ia saber da nossa luta com 300 panfletos. Né? Então, ela é uma pessoa muito importante na minha vida, graças a Deus. Ele foi meu secretário eu fui assessor dele quando ele foi vereador, ele foi meu secretário de cultura. Me lembro. Ele foi considerado, modestamente, o melhor secretário de cultura do estado de São Paulo. Araçatuba foi o maior público de dança do interior do estado. As maiores viradas culturais do interior do estado aconteceram aqui. O tempo bom. Né? E isso tudo... A gente vai chegar nessa parte. Claro, eu sou prefeito, tenho uma ligação com a cultura, mas tem que ter alguém que focado nisso, e o Hélio era focado nisso. Muito obrigado, viu, Hélio? Um abraço para você. O Hélio, que se não me engano, vai fazer aniversário amanhã. Eu não sei nem se ele quer que eu fale disso. Ó. Pique amanhã, tudo de bom. Deixa eu te perguntar, com relação às secretarias, né? Você pretende diminuir, que a gente tem 19 pastas, né? E o que você pensa em relação ao executivo com a Câmara? É isso? É isso, Câmara Voz? Não, a secretaria, as que existem aí, fui eu que criei. Eu falei falar, é o tanto certo. Por exemplo, Secretaria da Cultura não é importante? Muito. Cultura não é importante? Meio ambiente é importante? Fui eu que criei. Turismo não é importante? Fui eu que criei. A participação da população, estando próxima ali do poder para cobrar o prefeito, para indicar caminhos, não é importante? Fui eu que criei a Secretaria de Participação Cidadã. Então, de verdade, isso não é custo. Há uma ilusão de que isso seja custo. Não é. Isso é investimento. Se ela funcionar para criar políticas públicas, para atender a população, ela é investimento. Mas se ela for só um cabide de emprego, aí, sinceramente, puxado, é custo. Né? Aí pode fechar, tá certo? Aí pode fechar. Mas se ela tiver um papel de debater com a sociedade, de criar políticas públicas adequadas, eu penso que é fundamental, entendeu? Tem candidato que está usando disso, né, de cortar secretarias para cortar gastos, etc. De verdade, é gente que não conhece a estrutura do poder público, que não conhece o orçamento. Independente de qualquer coisa, você pode ficar sem nenhuma secretaria.
O orçamento da cidade está compromissado hoje na ordem de 89%. É que a gente falando, claro, a pessoa na casa dela parece muito. Para uma família seria muito. Mas para 210 mil habitantes é pouco. Vai sobrar, o orçamento de Araçatuba é 1 bilhão e 45 milhões. Quando você tira o que está comprometido, já que é 89%, sobra 11 milhões para investir. Para 210 mil habitantes, não é para um. Para um seria muito dinheiro, tá certo? Mas divide por 210 mil para você ver o que dá para cada um. E aí você tem que cuidar da saúde, da educação, do turismo, da assistência social, entendeu? O orçamento ele é pouco. As pessoas falam aqui, eu vi algumas proporem coisas que de verdade, se você não tiver parceria com o governo federal, se você não acessar o orçamento da União, você não faz. E como que você vê essa relação do prefeito com a Câmara Municipal, com os vereadores? A Câmara, na verdade, no meados para o final dos anos 80, a Câmara perdeu o seu caminho. Você sabe que a Câmara, ela se chama parlamento. Parlamento é de parlar, é de falar. A população às vezes reclama, mas a Câmara tem que discutir muito. Para aprovar uma lei, eles aprovam uma lei em 2 sessões. Uma lei tem que demorar pelo menos 10 anos para ser aprovada. Sabe por quê? Para discutir ela, né? Não, e porque ela vai afetar alguém. Ninguém faz lei para ser bom. Lei é para corrigir erro. Sim. É para limitar o caminho do cidadão. Quando você faz uma lei, é para dizer assim, isso você não pode fazer. É para isso que serve lei. Não, você não precisa fazer lei para falar, essa lei é para você poder fazer tal coisa. Não. A lei, ela te limita, ela te dá um limite. Antigamente, o parlamento era um lugar onde se parlava muito. Não era essa sessão de 5 minutos que nós temos hoje. A sessão terminava meia-noite, 1h da manhã, tinha muita discussão. Eu vou dizer, no popular o pau quebrava, não de quebrar, de dar cadeirada, essas coisas que acontecem outra, nada disso. De ter debate, de falar que tá certo. Hoje, né? Hoje os vereadores, é uma crítica que eu faço, eu espero que mude, eles querem ser uma espécie de subprefeito. O vereador quer ser subprefeito de bairro, ele quer asfaltar a rua, levar iluminação. De verdade, isso não é papel do legislativo. O papel do legislativo é discutir o orçamento. O debate orçamentário era um debate para ser feito o ano inteiro. Por quê? Porque você vai definir onde o recurso que tem no orçamento da cidade vai ser aplicado. E isso é importante. Saber se você vai pôr na periferia, se você vai pôr no centro da cidade, se você vai colocar mais na saúde, se você vai colocar mais na educação ou na assistência social. Mas o orçamento, do jeito que vai para a Câmara, geralmente é aprovado. Não A tem gente debate. tem uma Câmara Municipal muito plural, né? Porque tem todo tipo de gente ali nessa Câmara atual nossa, Essa é a ideia, né? A Câmara... Mas pelo menos a primeira vez que eu vejo, eu vou fazer minha crítica aqui, né? A Câmara dos Vereadores, que por ser plural não está funcionando. Eu acho que, na verdade, a Câmara Municipal, ela tem que ter um papel preponderante ao pensar o amanhã da cidade. Quem tem que cuidar do hoje é o prefeito, é o executivo. Quem tem que tapar o buraco, colocar iluminação, a Câmara tem que pensar assim, como é que a cidade vai funcionar, como é que ela pode melhorar, como é que a gente pode criar condições da cidade ser melhor. E aí ela tem que fazer um debate. Eu sei que há uma cobrança da população e da sociedade, porque a pessoa fala, a Câmara só discute, tá certo. Eu costumava brincar e dizer o seguinte, pão quentinho, quem tem que fazer toda manhã é padaria. A Câmara não é padaria, ela não tem que fazer lei todo dia, toda sessão. Lei, tem uma história que eu tenho um amigo em Oslo, o Christian, ele disse o seguinte, lá ficou o debate de onde ia fazer o aeroporto, demorou quase que 30 anos. Imagina, aqui no Brasil o mundo acabaria, né? Sim. Por quê? Um aeroporto é importante? Mas o avião faz muito barulho, é poluição sonora, então você tem que saber onde vai pôr. Por quê? Porque quem mora ali perto vai ser atormentado por aquilo. Então você tem que achar o local onde ele... E geralmente, quem sofre o efeito da poluição sonora não usa o avião.
Porque geralmente ele é feito num bairro de periferia. A pessoa que sofre o efeito da poluição, ela não usa o avião. Tá certo? Então você tem que pensar de tal maneira que ele esteja num local em que ele incomode o menos possível e sirva a sua finalidade, que é fazer um transporte rápido, trazer ou levar investimento da cidade. Esse é um debate que eu acho que a Câmara tem sempre que fazer. E penso, eu discuto muito sobre isso. Agora, é claro, nós temos uma realidade e eu trabalho com essa realidade. Eu não vou falar, eu vou fazer, não, eu vou trabalhar com a Câmara que foi eleita. Nós temos a nossa chapa, 43, 13 e 65. São os melhores candidatos. Eu espero que, se eu pudesse, eu elegeria os 15 dessa chapa. Falando você falou do avião, e a mobilidade urbana de Araçatuba, que é tão comprometida, e a gente está tendo muito problema com essa empresa que já vai fazer algum tempo que está aí. É o transporte. Exatamente. O transporte, vocês sabem, eu estou propondo a ideia de ter tarifa zero. Não sei se vocês viram. Sim. Eu quero que a pessoa, principalmente os trabalhadores domésticos, andem sem pagar coletivo. Tá certo? Mas qual é a ideia? Força. É você ter um impacto em sustentabilidade ambiental, a transição energética. Bom, nós temos que mudar esses ônibus que são a diesel, fóssil, para elétrico. De preferência, se a gente puder, que ele seja elétrico e climatizado. Tá certo? E tem o tal do Wi-Fi que a população... né? A população quer o Wi-Fi, mas eu não vou nem entrar no debate do Wi-Fi, tá certo? se ele for elétrico e climatizado, já tá. Eu acho que a gente já deu um grande passo. Se ele puder ter Wi-Fi, melhor ainda, tá certo? Mas que ele seja de graça. Por quê? Porque o poder público já subsidia as empresas de ônibus. As empresas de ônibus, urbano principalmente, elas mudaram muito. Vocês sabem, antigamente todo mundo andava de coletivo. Agora pouca gente anda de coletivo. Nós temos que incentivar as pessoas a voltar a andar de coletivo para menos carros circular pela região central da cidade. Né? Isso no custo Brasil tem um impacto muito grande, porque é menos combustível fóssil sendo queimado. Então, além da questão da mobilidade da região central, você tem a questão climática, da poluição, que você vai atuar nela, né? Tem uma questão econômica, de desenvolvimento econômico e social, porque aquela empregada doméstica, aquele empregado doméstico que paga, que gasta um X por mês de tarifa, ele vai deixar de pagar. E geralmente ele vai direcionar esse dinheiro para o supermercado. O supermercado vai vender mais, vai empregar mais gente, você cria um círculo virtuoso na economia, tá certo? Então a nossa ideia é implantar a tarifa zero. E claro, para implantar a tarifa zero e para as pessoas utilizar os ônibus urbanos, nós temos que melhorá-lo. A ideia é ônibus elétrico e climatizado. Mas isso com a ajuda do governo federal? Isso, certamente, sem o governo federal, a gente não faz isso. Eu já disse que o nosso orçamento já está comprometido. Então, se a gente não acessar o orçamento geral da União, isso não é possível. Modestamente, eu sou o único candidato que já fez isso no passado e que posso fazer isso agora no futuro. Eu tenho relações com o governo do presidente Lula, a gente já falou, eu fui do grupo de transição de cidades do governo, né? Eu propus essa questão de mudar a matriz energética dos ônibus urbanos, né, para elétrico. Nós temos uma novidade que é o hidrogênio. A nossa região poderia ser o suprassumo da produção de hidrogênio. O hidrogênio, vocês sabem, é o combustível à base de água. Agora, tem uma questão ainda que é difícil de modular, que é a questão do embasamento, né? Porque o hidrogênio, ele, como gás, ele tem que ter tanques, né? Uhum. E aí você tem a questão de logística, de transporte. Essas são questões que nós precisamos estudar. E como você vê a geração de emprego? A gente tem um ponto aqui, como é que chama lá, câmera boy? Que é lá para emprego, para comércio, para gerar emprego, como é que chama lá? Industrial lá? Que não está funcionando, ou pelo menos parece que não está, né? A gente não está conseguindo gerar emprego para a cidade, muita gente saindo daqui para ir para fora, né? Parque industrial. Parque industrial. A questão...
Bom, modestamente, vocês sabem que eu fui, no meu mandato, foi o período que mais se gerou emprego na cidade. Emprego, trabalho e renda. Né? Vocês sabem, nós trouxemos para cá, primeiro o estaleiro Rio Tietê, depois a Havan, depois o Mufato. Está ativado, ele trabalha com uma produção muito pequena, 50, ele pode ter 500 funcionários. Nossa. Ele está, sei lá, 50, 100, vai, eu vou exagerar. A Havan, a West Rock, que é a Regesa. Sim. A Regesa é uma história bem interessante, se vocês me permitirem contar. A Regesa, que é a West Rock, ela não ia se instalar em Araçatuba, ela ia se instalar originariamente na região ali de Hortolândia. Eu fui atrás. Eu fui do Conselho de Administração do Banesprev, também da Telemig Celular, pelo banco que eu trabalho, pelo Banespa, pelo antigo Banespa. Então eu tenho relações nessa área, aí o pessoal falou que eles iam se instalar, e eu falei da nossa região. A gente fez uma reunião, eles são americanos, a gente fez uma reunião naquele hotel onde os artistas ficam ali, como é que chama? Renascense, né? Ali na Alameda Santos, sabe? Geralmente os artistas internacionais ficam ali, eu fui lá, chique lá, sei lá, reunião, tava lá o pessoal americano e tal, coisinho pra gente fazer o tradutor. E foi uma história interessante porque originariamente eles não ficariam aqui. Aí eu fui lá vender a minha cidade, a minha região, falar porque que era importante. Aí, eles produzem Tetra Pak, que é essas caixinhas que a Nestlé compra, tal, né? Bom, aí eu falei para eles iam ficar lá por conta de logística. Eu falei, a melhor logística é Araçatuba. O pessoal até fica assim, né? Uhum. Aí eu falei para eles, nós estamos a 100 quilômetros de Andradina, que tinha, eu não sei se era o Marfrig, agora tudo é JBS, né? Mas tinha um frigorífico lá em Andradina. Aí falei do frigorífico que tinha em Presidente Prudente. Falei aqui do Bertin que tinha em Lins, né? E aí eu falei para eles que foi bem engraçado, que foi isso que criou uma sinergia, né? Porque eu usei a expressão, eu falei, olha, a Nestlé é o maior consumidor de Tetra Pak do mundo. E para a Nestlé, vocês não vão precisar nem de caminhão, vocês podem entregar de carriola. e acho que não existe tradução para carriola, eu não sei, mas o tradutor, ele não... Porque é carrinho de mão, né? Mas eu usei a expressão que é nossa caipira aqui de carriola, né? Falei, você pega a carriola e entrega na Nestlé, né? E aí depois eles fizeram, né, a pesquisa e viram que eu estava falando e instalou aqui a época Regesa, que hoje é o West Rock. Trazer investimento para a cidade é isso, você precisa vender a sua cidade. Você sabe, se nós colocarmos a hidrovia para funcionar, a gente tinha no final, meados do meu mandato, a gente tinha começado a conversar com a Rumo para tentar que a ferrovia funcionasse. Nós temos boas estradas, nós temos aeroporto. Eu falo para eles, não estamos longe de nada, porque o que determina é a logística. A hidrovia pode revolucionar a história da nossa cidade, da nossa região. Cada uma barcaça tira 180 caminhões da estrada. Pensa no custo disso, tá certo? Isso é emprego, isso é renda, isso é desenvolvimento. Então nós temos que investir na hidrovia, nós temos que recuperar o nosso porto e a gente tem proposta para fazer isso. Entendi. E qual que é a sua proposta para o meio ambiente? Que a gente está passando um período bem... não estamos nem conseguindo respirar, não né? Em Araçatuba. Tá terrível. Terrível, né? E falta árvore, né? E falta muita árvore, falta muita... Não, você sabe, eu sou do Partido Verde. O Partido Verde nasceu historicamente para discutir a questão climática, a questão ambiental, né? Na Finlândia, depois cresceu na Alemanha, com a ideia de você ter a preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. Essa é a pegada do Partido. A nossa ideia, eu não vou conseguir falar de todas aqui, mas uma que eu acho que tem força é a seguinte: nós vamos retomar aquela ideia de ter um consórcio entre Braúna, Birigui e Araçatuba para a gente cuidar da nascente do nosso Baguaçu. A gente, 70%, hoje 50%, 50% ou mais por cento, 60% da cidade ainda depende da água do Baguaçu. Nós estamos em cima do maior aquífero de água doce do mundo, que é o aquífero Guarani. Nós temos o rio Tietê.
Imagina, nós não temos problema de falta d'água na cidade, eu trabalhei muito nisso, na questão do saneamento, né, de cuidar dessa questão, mas nós podemos ter mais, nós podemos ser um polo que exporta, que seja um exemplo. Então nós temos que cuidar do Baguaçu, precisa recuperar a mata ciliar do Baguaçu, proteger a nascente. A gente precisa ter um bom debate com o Birigui sobre a questão do tratamento de esgoto e a gente precisa cuidar em Araçatuba. Nós fomos no Muarama, se eu não me engano, e as pessoas me reclamaram ali que tem uma região ali que talvez esteja jogando esgoto in natura no Baguaçu. Eu falei que vou atrás para ver, porque isso não pode. Imagina, nossa cidade não pode fazer isso. E as árvores que existem na cidade, modestamente, grande parte fui eu que plantei. Eu é modo de dizer, foi na minha gestão. Sim. Eu fui lá e plantei 1, 2, 10, 100, mas a minha gestão plantou. Você vai na Café Filho, veja como lá é tudo arborizado. Você vai na Pompeu, você veja que na época que os ipês estão floridos, você já foi lá? Coisa mais linda. Se você for com essa roupa tirar uma foto lá, vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá certo? Fica lindo demais da conta. Então, a gente tem essa preocupação e nós vamos cuidar disso. Nós vamos plantar mais árvores, proteger o meio ambiente, porque a vida na Terra depende disso. Se a gente não resolver a questão climática, nós estamos fadados à extinção. Cada ano que passa está cada vez Tá mais quente. cada vez mais quente, cada vez pior. E como melhorar os espaços para esporte e lazer na cidade? Já que a gente tem várias praças que a gente está vendo, mas está praticamente inabitável, né? Porque Abandonadas. A questão dos espaços públicos de lazer, ela é sempre uma delicadeza, né? Se ficar tudo para o poder público cuidar, não dá certo. A gente tem que compor parceria com os moradores, com empresas. O grande exemplo que eu dou sempre é da Praça do Guanabara, que a gente tem uma parceria com a Azul. que Deus o tenha. Deus a tenha, uma pessoa maravilhosa Incrível, na minha Zoraide. vida, Zoraide, né? Os noivos iam tudo lá, ia casar na Praça, a gente chamava de Praça da Azul, né? Os noivos iam casar na Praça da Azul, né? Então a gente tem que ir convencendo a população, é uma lógica da nossa campanha, quem ama, cuida. Exatamente. Então, se você ama o seu pedaço, se você ama a sua rua, se você ama a sua praça, você cuida. E claro, o poder público tem que ajudar, tem que fornecer a água, mandar limpar de vez em quando e tal. Mas se as pessoas cuidarem, a gente consegue manter adequadamente utilizável. Verdade. Em relação, qual que é a sua proposta para a cultura? Eu tenho minhas críticas em relação à cultura, eu vou falar mais uma vez, Fale. viu? Secretária de Cultura, mais uma vez, porque quem tá na frente da Secretaria de Cultura não entende de cultura. Nunca fez uma peça de teatro, nunca participou de um festival de teatro, nunca leu um texto de teatro, não sabe o que é teatro. Infelizmente, já tem o pessoal lá das associações que criaram, ótimo, é bom ter uma associação que cuida dos artistas, que olha pelos artistas. Mas, infelizmente, é os artistas que estão limitados àquele grupinho. Já falei o nome da associação, infelizmente, Festário, Associata, etc. e tal. Eu sou resultado de uma companhia de teatro que começou nas escolas. Na Maria do Carmo Leles, depois fui para o Pursina, e hoje estamos aqui depois de 35 anos que vai fazer. 35. Né? 35 anos a gente tem uma companhia de teatro que chama Atendendo a Pedidos até o Ovo, muito criticado, mas já ganhou 2 votos de aplauso da Câmara dos Vereadores, porque reconhece meu trabalho, o trabalho que a gente desenvolvia teatralmente, e a gente vê que nossa cultura está apagada. Não temos carnaval, não que não precise. É bom ter um divertimento. Antigamente a cidade era conhecida pelos... cultural, a tradição cultural de Araçatuba. É a tradição né? cultural. Os festivais, as viradas, agora a única coisa que tem é Festara, que é só para os mais do mesmo. E aí tem como que chama? Uma premiação, Prêmio Odete Costa, que para mim, enfim, Odete Costa, quem era Odete Costa? Vocês fazem me dizer? Enfim, não vou falar o que eu acho em relação a isso. Que é um concurso já com carta marcada. Olha, a cultura foi o nosso forte, você sabe. Eu fui o prefeito, claro, nós tivemos o Hélio, tivemos o Henrique, né, que está me acompanhando aqui hoje, foram secretários. Nós aumentamos
o orçamento da cultura de 0,25% para 2% do orçamento, tá certo? Nós criamos o Conselho de Cultura, o Conselho de Políticas Cultural deliberativo. Porque aí vocês vão lá, vocês discutem, vocês quebram o pau, o que vocês aprovar, a gente executava. Aí o mundo cultural decide. Sim. Não é nem meia dúzia, nem um burocrata que decide o que vai acontecer. A gente teve o Hélio e o Henry como secretários, e vocês sabem, nós incentivamos as artes de maneira geral, mas se você pegar na dança, a gente tinha uma sala de balé, nós construímos mais 4 salas de balé. Me recordo disso. Continua as 4, talvez tenha fechado alguma, porque eu sei que no Alvorada fechou, pelo menos na escola que tinha a sala não tem mais, eu não sei se ela mudou para outro lugar, né? Então, qual era a ideia? E qual é a minha ideia? A minha ideia básica claro, para quem acredita em Deus, para quem de alguma maneira tem fé, eu acho assim, Deus deu um talento especial para cada pessoa. Sim. O poder público, o gestor público, ele tem que ter políticas públicas de qualidade que chegue a esse talento. Eu, na Globo, falei o seguinte, se, por exemplo, tiver uma Larissa no skate lá no São José, só que se ela não tiver onde praticar skate, ela não vai ser uma Larissa. Se nascer um Chopin no Alvorada, se ele não se encontrar com piano, talvez ele vá ser servente de pedreiro. Exatamente. É isso. Então, o que o poder público tem que fazer é conseguir fazer esse arranjo que... Eu fazia um debate na educação de maneira muito singela, que era assim, às vezes o pessoal fazia na educação apresentações tal com músicas populares ou música sertaneja. Eu falava, gente, experimente um dia o bolero do Ravel. Nem todo mundo precisa gostar do bolero do Ravel. Sim. Agora, talvez tenha uma criança, 2 ou 10, que vá se interessar por isso e vai ser músico por conta do bolero de Ravel. Se a gente não apresentar na escola, se a gente não apresentar nos espaços culturais, ela nunca vai conhecer o bolero de Ravel, a gente nunca vai saber se ela poderia ou não ser um grande músico, um grande maestro, né? Ser um Ravel. Né? Nós nunca vamos saber. Então a gente tem que construir a oportunidade do conhecimento, né? O Paulo Freire já dizia isso. E quando a gente fala de políticas culturais, nós temos que permitir que todos os grupos, vocês sabem, nós demos oportunidade ao balé, mas a gente incentivou o hip hop, o rap, o break, a capoeira. Nós construímos a Praça do Skate, né? E quando a gente construiu a Praça do Skate, ainda havia um debate de que skatista era uma coisa meio marginalizada. E eu falava naquela época, vai ser esporte olímpico. Vai ser, porque já tinha um debate. Não era aqui, não era em Araçatuba o debate, mas já tinha um debate. Hoje é um esporte olímpico respeitadíssimo. Os skatistas que se destacam ganham uma grana. Tem gente que vive disso hoje, tá certo? Quando a gente construiu não era assim, a pessoa tinha que ir lá bater laje e depois ir rodar o skate, né? E fazer as suas manobras na praça. Então, o break, a gente tem que dar oportunidade. E o teatro é uma coisa absolutamente magistral. Eu sempre falava que a gente tem que... A cultura tem que dialogar com o teatro no sentido de levar para as escolas. Por quê? Porque às vezes a criança... ela tem um problema em casa de violência e ela não consegue se expressar. E aí quando ela tem oportunidade na arte, ela fala, ela se livra daquela opressão, entendeu? Então é muito importante. A nossa ideia é de verticalizar a cultura, a educação, a assistência social, trabalharem juntas de tal maneira que você possa levar o seu espetáculo lá no São José um dia e pode ser que, bom... 90% não goste, mas 2 pessoas de lá gostarem e vão procurar e vão ser, de repente, vão ser protagonistas de algo fabuloso. Nós temos várias pessoas que dançam balé hoje no mundo. Tem gente que começou no balé municipal e está dançando na Europa. Se não fosse o balé municipal, essa pessoa talvez estivesse trabalhando no comércio em Araçatuba. Né? Então,
E você está certa, a cultura tem que ser diversa o Hélio Consolaro fala muito isso, né? Você tem muitos grupos na cultura, porque nós somos tribos. Sim. Na vida também nós somos tribos. Agora, a Secretaria de Cultura, ela tem que estar aberta para todas as tribos. E aí o pessoal pode se digladiar do ponto de vista de discutir ideias, o Henry fazia muito isso. A pessoa, bom, um quer água, o outro quer vinho, o outro quer cerveja. Tem que criar lá um debate para ver o que vai ser. Ou então misturava tudo, ficava um pouco de água, um pouco de vinho, não ficava aquela bebida excelente, mas estava na métrica de todo mundo, entendeu? Eu acho que essa tem que ser a lógica de uma Secretaria de Cultura. Porque a gente está importando cultura de fora, sendo que a gente tem mão de obra e cultura aqui dentro. Cultura. Não, tem uma coisa que conversávamos outro dia, se não me engano, na academia. Academia Araçatubense de Letras. Por exemplo, a gente estava falando do show do Michel Teló, se não me engano, ou Gustavo Lima, não sei quem trouxe aqui. Michel Teló. Michel Teló. É um show, não sei, tem vários preços, 350, 550, 700 mil. Eu não sei quanto custou, eu não estou discutindo o preço. Eu falo assim, a virada cultural trazia o Criolo, o Almir Sater, o Racionais, e custava muito menos. E mobilizava muito mais gente. 50 mil pessoas. Tá certo? Por quê? Porque a parceria permitia a gente fazer só a questão estrutural, tá certo? O cachê do artista, essas coisas todas, mobilização, logística do artista, tudo isso era pago pelo Estado. Ou seja, isso permitia, o professor Hélio fez muito, o Henry fez muito, que a gente contratasse os artistas locais para abrir os shows, entendeu? Sim. Então vai cantar o Almir Sater, antes cantava lá o nosso, sei lá, vou citar aqui, o Paulo Maia, antes cantava entendeu? Alguém da cidade, o do Viola, antes alguém da cidade se apresentava, sim, entendeu? E a gente fazia isso tanto na virada cultural, quanto fazíamos isso na exposição. Verdade. Entendeu? Sim. A gente fazia o palco lá onde os artistas locais se apresentavam, verdade, porque não é justo você gastar dinheiro com gente de fora. E nós temos excelentes músicos, atores, poetas, né? Gente que faz rap, improvisação aqui na cidade. Né? Então você tem que fazer uma lista de compensação, você tem que trazer os nossos talentos para se apresentar. E claro, quem não quer ver o Criolo? Eu vou falando Criolo que é um que eu gosto, quem não quer ver o Racionais? Eu gosto, entendeu? Mas também tem aqui a nossa turma que faz rap, tem aqui a nossa turma do improviso, né? Tem os nossos do rock and roll. É isso. Entendi. É uma coisa que me incomoda muito. Todas as entrevistas que eu faço com os candidatos, eu falo sobre a cultura, que é uma coisa que eu entendo. Mas agora a gente vai deixar essa parte aqui, que é uma parte polêmica, que é em relação à saúde. Que a nossa atual gestão fechou o hospital, né? Fechou o pronto-socorro, fechou o Hospital da Mulher, né? E agora a gente está nesse impasse, né? Com a saúde, tá? Crítica, segundo a gente lê no jornal, a gente acompanha, né? Recentemente teve um problema na Câmara dos Vereadores relacionado à saúde também, né? CPI, né? Uma CPI que já foi engavetada pelo jeito, mas enfim, né? Estamos aqui falando sobre a saúde. Como que você vê para a gente recuperar essa saúde que já foi referência e hoje deixa de ser? A saúde, de verdade, assim, alguns candidatos até falam assim, mas eles não ligam para gente pobre, eles não gostam de gente. É isso, é o meu sentimento. Eu construí 2 UPAs, a do Jardim Umuarama, lá no Umuarama, e na Zona Leste e na Zona Sul, a do Morado dos Nobres, tá certo? Você sabe por que elas não funcionam como UPA? Porque eles falavam que era muito caro. E eu sempre dizia, caro é quando uma pessoa sofre um AVC e fica inválido, e ele fica mais 10, 15, 20, 40 anos custando para o Estado. Isso é caro. Se essa pessoa for socorrida num tempo de 5 minutos, ela não ficaria inválida. Então você precisa aproximar a urgência e emergência das pessoas. Nós projetamos construir
Nós construímos na Zona Leste, como eu já disse, no Umuarama, e na Zona Sul, no Morado dos Nobres. Sim. E projetamos construir uma unidade de pronto atendimento, que é um equipamento que é um pouco menos que o pronto-socorro, com a mesma pegada, no noroeste da cidade, ali na 2 de dezembro. Qual que é a ideia? Você desafogar o pronto-socorro. Você sabe, hoje as pessoas têm medo de ir ao pronto-socorro. Antigamente tinha medo de ir para pronto-socorro e voltar sem o dedo. Agora as pessoas têm medo de ir para pronto-socorro e não voltar. Exatamente. Né? Então, a gente tem essa ideia. A outra questão que é muito importante a gente debater, eu discuti com o presidente Lula, com o ministro Camilo Santana da Educação, é de trazer um hospital universitário para Araçatuba. Por quê? A nossa Santa Casa, ela atende bem, mas qual é o problema da Santa Casa? A Santa Casa atende 43 municípios, 900 mil pessoas, ou seja, ela está absolutamente sufocada. Então você precisa na minha opinião, na opinião da minha equipe, de um novo equipamento hospitalar. Bom, nós trouxemos para cá a Faculdade de Medicina do Mais Médico, que funciona ali, que quem ganhou a licitação foi o Unisalesiano, tá certo? E aí, a FEA, que é um órgão, uma fundação ligada à prefeitura, também aprovou o curso de medicina. Então eu acho que nós temos condição de trazer para cá um hospital universitário, melhorar o atendimento SUS na cidade, tá certo? Nós conseguimos, aí você teria as UPAs, Sim. ok? Para desafogar o pronto-socorro, claro, fechou o Hospital da Mulher, fechou a unidade de pronto atendimento do São João. A ideia não é reabrir o São João, mas é abrir a UPA da Zona Sul, lá no Morado dos Nobres, que atenderia aquela região, e na Zona Leste e aqui no noroeste da cidade. Ter um hospital universitário e dialogar com melhorar as equipes de saúde da família. Vocês sabem, eu quando cheguei ao governo tinha 22 equipes, eu deixei com 43 equipes completas, se não me engano, dois ou 4 NASF, eu não lembro agora quanto NASF exatamente, para atender a população da cidade. Isso é muito importante. A equipe de saúde da família visita a casa e ela consegue fazer um planejamento que é fundamental do ponto de vista da prevenção. Por exemplo, se a sua família tem um histórico de diabetes e você é uma formiguinha, adora açúcar, se eu não começar a cuidar de você agora, no futuro você vai ter diabetes. Entendeu? Então a ideia da saúde da família é cuidar disso. Ao lado disso, nós trouxemos para a cidade, se não me engano, 24 médicos cubanos para atender exclusivamente nas UBS. 8 horas. Tá certo? Para não ter essa reclamação, falta médico na UBS. Você sabe que às vezes o pronto-socorro enche, vai muita gente para o pronto-socorro, porque a pessoa pegou uma gripe muito forte, precisa de um atestado médico. Ele vai na UBS, não tem médico, o que ele faz? Vai para o pronto-socorro, porque lá tem. Entendeu? Aí fica aquela muvuca no pronto-socorro. Então nós temos condição de melhorar o atendimento à saúde. A outra coisa é a qualificação, ou seja, gente que tenha conhecimento na área. E para trabalhar na área da saúde, a pessoa precisa gostar de cuidar de gente. É porque ninguém vai ao pronto-socorro porque quer. Claro. Ninguém vai ao pronto-socorro a passeio. A pessoa vai ao pronto-socorro porque ela está se sentindo mal, ela está achando que alguma coisa vai acontecer com ela. Duro é ser mandado de volta para casa e morrer no trajeto. Então, você tem que ter um conjunto de trabalhadores que goste do humano, né? Acolha o humano, sabe? Conversar e compreender a necessidade do humano para que ele saia de lá se sentindo... É que às vezes o profissional que trabalha lá fica tão sobrecarregado. Geralmente é isso. Geralmente é isso. Nós tivemos um acontecimento com uma conhecida nossa que entende, ela estava lá, a filha ou a sobrinha, não me lembro, e aí a enfermeira falou, olha, né, desculpa, mas eu estou aqui acho que há, 18 horas. Imagina. Quem aguenta? Quem aguenta? Não é?
Né? Nem a gente aqui no podcast aguentaria 18 horas. Eu vou te fazer uma pergunta de uma menina que mandou pra gente pela internet, que hoje a gente conseguiu, antes das considerações finais. Deixa eu ver onde é que tá a pergunta aqui. A menina mandou pra gente no... como é que é aqui? Lê aqui, câmera, vai. Por gentileza, que é mais fácil, você tem mais visão que eu. Porque até você me falou dessa pergunta. E melhor que eu, Não também, é com eu? certeza. Ela falou assim, ó, eu gostaria que fosse perguntado ao Ciro Célio o que ele melhoraria como gestor em relação às 2 últimas gestões que ele teve. Eu gostaria de melhorar tudo, mas olha só, eu fui o prefeito, eu não sei quantos anos você tem, mas eu fui o prefeito que mais construiu escolas na história dessa cidade. Porque eu fui o prefeito que menos fez publicidade, mas sou o que mais construiu escolas. Eu entreguei 7 escolas em 8 anos. Eu sou o segundo prefeito que mais construiu UBSs, que é a Unidade Básica de Saúde. Quem mais construiu, se não me engano, foi a prefeita Germínia e depois sou eu, tá certo? A Germínia acho que fez 7, se eu não me engano, fiz 6, tá certo? UPA só eu construí. Eu sou o prefeito que mais fez galerias para conter. Se você, eu não sei a sua idade, mas se você voltar a 2009 e olhar a cidade, você vê assim como é que ela ficava quando chovia, tal. Então eu sou o prefeito que mais fez galeria e contenção de água de chuva. Eu sou o prefeito que mais investiu em cultura. Certamente eu cometi uma série de erros, porque eu sou humano e todo humano. Só não erra em nada quem nada faz. Exatamente. Se a pessoa ficar paradinha, respirando devagarinho, ela não comete nenhum erro. Se ela se movimentar... eu espero ser um prefeito melhor, né, do ponto de vista de atender melhor as pessoas, de criar mais políticas públicas, de permitir que mais crianças fiquem na escola, que mais crianças tenham oportunidade de fazer teatro, de fazer música, de experimentar, né, porque a gente define o que nós seremos a partir da experimentação. Eu pretendo melhorar muito nisso, tá certo? Modestamente, eu fui o prefeito reeleito com a maior votação da história dessa cidade. Então, meu primeiro mandato ele foi aprovado de maneira soberana. Eu tive quase 52% dos votos válidos na minha reeleição. E aí nós tivemos um problema na saída, que foi aquela coisa do golpe da Dilma, do Petrolão, que aí era todo mundo era ladrão, era aquela confusão, aquele horror, né? Saindo disso, olha a cidade, Faculdade de Medicina, 2 UPAs, 4.000 casas para quem ganhava de 0 até 1,5 salário, né? São 5 bairros ou 6. A gente fez bastante coisa. Dava para fazer mais? Dava. Nós vamos fazer mais no próximo mandato, eu lhe garanto. Vamos para as considerações finais. Eu queria que você falasse para o nosso público por que votar em você, né? Porque a gente tem que ter de novo sido como prefeito de Araçatuba, né? Olha, primeiro agradecer a vocês, muito, muito obrigado. Obrigado pela sua gentileza, pela sua simpatia, pela sua beleza, pelo seu carisma. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Muito obrigado por me receber aqui. Agradeço a Deus, né, o milagre da vida, de estar aqui, de ter saúde, para andar pelo mundo pedindo voto. Eu acredito que eu sou o melhor e mais experiente, né? Eu já fui prefeito, eu já fui deputado. E eu sou filho de gente pobre da Zona Norte aqui de Araçatuba, gente que passou fome, que andou descalço. Eu tinha uma obsessão quando me elegi prefeito, que era construir moradia para as pessoas que não tinham casa, porque eu vivi a ideia de não ter onde morar, de ser despejado, e acho que isso é muito injusto, para qualquer pessoa, para qualquer família, né? Então eu quero ser prefeito de novo, eu quero pedir o seu voto para ser prefeito de novo, porque eu quero fazer mais e melhor pela minha cidade. Mais políticas públicas de habitação e moradia, mais políticas públicas de educação, né? Construir escolas onde nós fizemos bairros, porque quando a gente construiu o bairro, as crianças eram de colo. Agora as crianças precisam do Fundamental 1 e 2, ensino médio, então a gente precisa
É claro que Fundamental 1 é a prefeitura, vocês sabem, Fundamental 2, ensino médio, eu tenho que brigar com o Estado para construir. Sim. Mas eu espero poder, a partir de 2025, de oferecer a você o melhor lugar para se viver. Eu já considero Araçatuba assim, eu amo essa cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros países e não fui porque eu amo Araçatuba. Eu quero ser prefeito para mudar a vida de quem mais precisa da prefeitura. Quem mais precisa da prefeitura não mora no centro da cidade. Quem mais precisa da prefeitura do estado está lá fora, está nos bairros mais distantes, nos bairros da periferia. Há alguns que eu criei e outros que eu cuidei, como Moarama, como Alvorada, como São José, né, como Atlântico, como Morada dos Nobres. Então eu quero ser prefeito por isso eu quero pedir o seu voto, o seu apoio, dizer que quem ama Araçatuba de verdade é Cido. Eu já pedi o seu voto hoje. Cido, obrigado mais uma vez pela sua participação na Câmara Boy. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? Agradecer a sua presença. Eu agradeço. A gente está fechando com chave de ouro na Câmara Boy. A gente vai dar uma pausa para mais ou menos um mês. Eu estou avisando na entrevista aqui para quem assistiu até o finalzinho, né? Exato. Que a gente vai dar uma pausa de um mês para poder o pessoal rever as entrevistas, escolher seu candidato, né? Porque estamos aí para isso na Câmara Boy. Informar. Nem está na minha vez, mas eu quero aqui voltar como prefeito para a gente conversar mais. Aí sim. A partir de 2025 eu quero sentar aqui no seu sofá e conversar com você sobre o que nós vamos e podemos fazer. Exatamente. Fica aqui o compromisso, então. Fica o compromisso, né? Enfim, Câmara Boy. Gente, até daqui um mês, mais ou menos, na Câmara Boy. Exatamente, não eu acredito. E veja nossas entrevistas, veja a proposta do nosso candidato aqui, né? Avalie com o coração, né, gente? Com a razão, com o E com a razão. E vamos aí, votar num prefeito que seja o melhor para Araçatuba. Exatamente. Obrigado, Cido. Até mais.